Olá, o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Aqui nós vamos mostrar qual a verdade do significado do que realmente era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Um assunto mal interpretado pela maioria dos cristãos, mas que nós precisamos utilizar um princípio de interpretação da Bíblia. Bíblia se explica com Bíblia. Esse vai ser um dos módulos do nosso curso Estudo Bíblico com Ray Barreto. Princípios para compreender a Bíblia. Princípios, métodos. Se nós observarmos esses métodos e princípios de interpretação das Escrituras, isso evitará tanta má compreensão. Se nós cremos erradamente, vamos pensar erradamente, vamos agir erradamente e vamos sofrer consequências negativas. Na resposta à pergunta anterior, nós falamos sobre a verdade a respeito de Ananias e Safira. Você pode acessar aqui clicando nesse card. Vamos entender exatamente, biblicamente falando, o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Será que na era da graça, depois de Cristo ter vindo ao mundo, morrido na cruz e cumprido a promessa de que ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, o Pai enviaria uma doença para disciplinar, corrigir, tratar um de seus filhos? Quer dizer, será que o Espírito do Pai, o Pai, trabalharia contra a obra de Cristo na cruz? O texto onde é mencionado o espinho na carne do apóstolo Paulo está em 2 Coríntios 12, 7, que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que Deus havia dado a Paulo, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. 2 Coríntios 12, 7. Em ponto algum desse versículo, Paulo diz que o espinho na sua carne era uma doença ou enfermidade. A Bíblia, e não as conjecturas humanas, deve ser usada para interpretar a própria Bíblia. Por isso, precisamos entender o que significa essa expressão espinho na carne em outras partes das Escrituras. Então perceberemos que se referem a personalidades, a pessoas que atormentam nós, o que atormentava o apóstolo Paulo. Em nossos idiomas modernos também temos expressões semelhantes. Em português, por exemplo, usa-se a frase "um soco no estômago" para descrever alguém ou algo que nos perturba, irrita ou magoa nossos sentimentos. É apenas uma expressão e não se refere a uma dor real ou enfermidade em nossos estômagos. De igual modo, o espinho na carne do apóstolo Paulo não era uma enfermidade. No livro de Números, acompanhe e confira na sua Bíblia, você descobre que os inimigos de Israel eram descritos como espinhos. O texto fala assim: porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitareis. A gente conhece bem o contexto. Deus havia dado uma palavra específica para que eles destruíssem, dizimassem todas as nações que estavam na terra de Canaã. E que se por um acaso alguns deles fossem preservados, eles seriam um espinho na carne da nação de Israel. Entende? Precisamos entender o uso e significado da palavra espinho na Bíblia. Em outras passagens também nós encontramos essa expressão. Acompanhe na sua Bíblia, confira na sua Bíblia. Josué capítulo 23, versículo 13 e Salmos 106, versículo 34 e 36. Deixe a Bíblia explicar a Bíblia. Não interessa o que nós achamos que seja o espinho na carne. O que interessa é que Bíblia se explica com Bíblia. Eu aprendi
desde a minha conversão aos 18 anos de idade, todas as vezes que eu chegar diante das Escrituras para lê-la e para meditar nela, que ela esteja certa e eu esteja errado. Eu não vou colocar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas prerrogativas, minhas ideias dentro das Escrituras. Não. Eu tenho que ler as Escrituras com um coração e uma mente desarmada para que a verdade me seja revelada e a minha mente seja transformada, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Olha mais um texto, eu vou ler nessa Bíblia viva, parafraseada, Ezequiel 28, 24. O texto diz assim: Então Sidom e outras nações próximas a Israel deixarão de ser espinhos que machucam e incomodam o seu povo. Todos saberão que eu sou o Senhor. Então, espinho na carne de Israel eram as nações que perturbavam sua paz, que brigavam contra ela, que se opunham à sua religião, à adoração a Yahvé. Agora, voltando ao texto de 2 Coríntios, capítulo 12, 7, o próprio apóstolo Paulo escreve que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Um mensageiro, uma pessoa, um indivíduo enviado para ser um espinho na carne do apóstolo Paulo. Portanto, era claramente uma referência a uma má personalidade, uma má pessoa, que instigava outras pessoas a atacarem o apóstolo Paulo, fofocarem e o caluniarem onde quer que ele estivesse pregando o evangelho. E o que Deus disse para Paulo a respeito desse espinho na carne? Deus disse: apenas fique calmo, Paulo. A minha graça é suficiente para você. Portanto, Paulo não sofria de qualquer doença e enfermidade. E Deus não iria enviar doença para nenhum de seus filhos, como não envia para você, como não envia para nós. A doença e a morte são frutos do pecado. Jamais Deus vai utilizar de uma doença, de uma calamidade, de uma maldição para nos disciplinar. Deus tem outras formas de disciplinar a nossa arrogância, uma rebeldia, uma atitude errada, um posicionamento errado. Existem outras formas. Mas aqui não nos interessa tratar desse assunto. Por toda a Bíblia nos é falado que todos os que quiserem viver piedosamente na terra sofrerão perseguições. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. E Jesus também conclui no Sermão do Reino: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. E assim fizeram contra o apóstolo Paulo. Havia um indivíduo ou indivíduos que perseguiu o apóstolo Paulo em cidade que ele ia ministrar o evangelho do reino de Deus e da sua graça. E esses indivíduos, ou este indivíduo especificamente, que o apóstolo Paulo não diz o nome dele, ele era como um espinho na carne do apóstolo Paulo. E Deus revelou algo bom nessa injúria, nessa perseguição, nessa mentira que eram divulgadas contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo usou isso, ou entendeu que isso era uma forma que ele também não se orgulhasse pelas grandiosas revelações que Cristo havia lhe dado. Portanto, irmãos, você encontrou uma expressão, um nome na Bíblia? Pegue uma concordância e veja outras passagens bíblicas, outras ocorrências, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aonde aquela expressão é ou foi utilizada. Porque Bíblia se explica com Bíblia. Aguardem o meu curso
estudo bíblico, aprofundamento bíblico. E nós vamos entender esses princípios de compreensão, esses métodos, essas técnicas de avaliação dos textos bíblicos. Isso vai ser muito edificante. Creia corretamente. Crer corretamente produzirá pensamentos corretos, atitudes corretas e um relacionamento correto com as Escrituras e com Deus. Essa é a verdade a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo. Deus te abençoe.